sou estudante de odontologia do 5º período da Unisociesc e eu quero falar sobre lesões fundamentais com vocês. Eu acho um assunto muito importante para conhecimento de todos. Elas são indispensáveis para a gente até mesmo diagnosticar um câncer de boca, pelas diferenciações dos tipos de lesões que nós temos que acometem a nossa cavidade oral. Na primeira lesão nós temos a pápula. Ela é uma elevação tecidual sólida, ela pode ser superficial ou profunda, ela tem no máximo 0,5 centímetros e a doença que nós temos como exemplo é a estomatite. Ela é associada ao calor do fumo, ela principalmente ocorre no uso do cachimbo. Seguindo, nós temos o nódulo, Ele é muito semelhante à lesão anterior, mas ele tem uma diferença. Ele continua tendo elevação tecidual sólida, certo? Ele pode ser superficial ou profundo, mas a diferença que ele tem seria que ele é superior a 0,5 centímetros. Ele varia dessa medida de 0,5 centímetros até 3 centímetros. E ela é sempre bem delimitada. E um exemplo que nós temos de nódulo seria o fibroma traumático. Ele é um nódulo causado por trauma crônico na cavidade oral. Mancha ou mácula. A mancha, a diferenciação entre mancha e mácula seria o tamanho. As manchas elas são maiores e máculas menores. E a mancha, no caso, ela é uma alteração de cor. Ela não possui nem depressão nem elevação. Ela pode ser endógena ou exógena. Um exemplo que nós temos de mancha seria a pigmentação melânica racial. Ela acomete a gengiva da pessoa, Ela dá uma coloração escurecida e ela se dá devido ao excesso da produção de melanina. Placa. A placa ela possui alteração de cor com elevação e uma das doenças mais conhecidas é a leucoplasia. Ela pode ser benigna ou maligna, tendo como característica mancha branca, bem espessa, e a maioria delas é benigna, mas elas podem mostrar sinais precoces de um futuro câncer. Olá, eu sou a Maria Eduarda, aluna do 5º período de odonto da Unisociesc, e eu vou falar um pouquinho sobre lesões fundamentais, começando pela úlcera. Na úlcera, ocorre a perda do epitélio com exposição do tecido conjuntivo. Elas costumam persistir por algumas semanas, mantendo um caráter crônico, como decorrência de alguns tumores ou sífilis secundária, etc. Elas apresentam uma série de aspectos clínicos. Todos eles devem ser analisados e observados minuciosamente para que o diagnóstico seja bem preciso. Aspectos semiológicos como localização, forma, cor, conformação das bordas, aspecto do fundo da lesão, profundidade, consistência, palpação, sensibilidade dolorosa, eles podem ser de grande importância para o diagnóstico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a erosão. A erosão é uma perda tecidual do epitélio sem atingir o tecido conjuntivo. Ela surge em decorrência de vários processos patológicos, mas a maior incidência de origem dela é sistêmica e ela causa atrofia da mucosa bucal. A gente tem como exemplo a língua geográfica e a glossite migratória. Já a bolha, ela aparece sempre como uma única elevação e ela tem líquido no seu interior. Ela pode ser superficial ou profunda e o tamanho dela normalmente varia acima de 0,5 centímetros. Ela é sempre bem delimitada. Outro exemplo de lesão fundamental são as vesículas. Elas aparecem como várias elevações na mucosa, também com líquido dentro. Elas podem ser superficiais ou profundas. O tamanho varia, mas normalmente é até 0,5 centímetros. Elas são muito bem delimitadas e um exemplo delas é a herpes simples.